Na aula de hoje nós vamos falar sobre os 4 temperamentos humanos, o que são, quais são e qual a importância de estudá-las e conhecer essa teoria para a educação dos nossos filhos. Essa aula é uma aula do meu módulo sobre os 4 temperamentos humanos no curso A Bússola da Mãe que Educa, que eu resolvi disponibilizar aqui para vocês, de forma gratuita. Então, é a aula de introdução desse módulo. Então, nós vamos entrar no mundo dos temperamentos, para quem ouviu falar, mas não sabe direito do que se trata, como que isso contribui para o estudo dos temperamentos aí na educação dos filhos, e muito além, que eu vou explicar um pouquinho o que mais ele pode nos agregar, esse conhecimento. Então, é uma aula de introdução aos 4 temperamentos humanos. Bom, uma coisa importante para a gente entender, o que são esses 4 temperamentos, Da forma como a gente vai falar aqui dessa teoria, eu estou me referindo aos 4 temperamentos humanos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, Porque a gente usa muito esse termo, é o temperamento dele, isso é bem pelo temperamento dele, de forma assim, claro, não errada, mas usando para falar um pouquinho do comportamento, da personalidade, às vezes, de outras características. Mas aqui eu vou estar me referindo a esses 4 temperamentos, tá? Essa teoria, ela vem lá de 350, 400 mais ou menos antes de Cristo, anos antes de Cristo. Então, realmente é uma teoria muito antiga, que ao longo de mais de 2000 anos foi se confirmando, Então, muitas mudanças já aconteceram no mundo, inúmeras, todas possíveis, mais de 2000 anos. E essas 4 formas ali de entender um pouco mais sobre o ser humano, o seu comportamento, as suas reações, continuam atuais. Começou a ser estudada por Hipócrates, que era conhecido lá pela medicina, pelos seus estudos mais do corpo humano e tudo, e ele relacionava cada temperamento com os fluidos que nós tínhamos no nosso corpo, Se era bilis negra, se era fleuma, o sangue, enfim. E aí ele dizia que dependendo do desequilíbrio, do tipo de fluido que cada pessoa tinha, ela tinha um temperamento. Mais pra frente, mas ainda muito antigamente, um outro estudioso do tema foi falar que não era na verdade um desequilíbrio, era um equilíbrio, Quanto mais equilibrado estava aquele fluido, determinava o temperamento, uma coisa positiva. E assim foi sendo estudado pelos séculos e séculos, que foram se seguindo, e como nós conhecemos hoje, com esses 4 nomes, inclusive o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, foi a partir do século XVIII, 17 ou 18 se eu não estou enganada. Mas ainda assim já tem bastante tempo que a coisa vem sendo estudada dessa forma. E desde então, esse conhecimento, essa teoria, ela já ajudou muitos pais, educadores, psicólogos, estudiosos de comportamento humano, filósofos, casais, já ajudou muitos casais, porque conhecendo o nosso temperamento, do nosso cônjuge, a gente também pode ter um grande ganho aí, no relacionamento, na comunicação. Então ela segue sendo estudada, até a atualidade. Então muitas vezes algumas pessoas, porque a internet, as redes sociais fizeram esse conhecimento vir à tona de alguns anos pra cá, e aí podem pensar, mas isso é modinha, agora tudo é moda, se fala dos temperamentos. Não, muito pelo contrário. É uma das teorias comportamentais, que a gente chama, que fala ou determina alguma coisa do comportamento humano mais antigas que tem, se não a mais antiga, Me arrisco dizer, inclusive, que é a mais antiga. Ainda que não seja mais, é bastante antiga. E aí ela vem sendo estudada, Os temperamentos, a gente pode dizer que eles são como se fosse uma estrutura mineral da psicologia humana. Por quê mineral? Porque ele não muda. Ele nasce e ele morre com a gente, E se a gente fizer uma comparação, como alguns dos livros fazem, a personalidade, ela vem a ser o que seria uma estrutura vegetal, Que é essa assim, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela vai mudando ao longo da vida, Então, o nosso temperamento não muda. Cada pessoa nasce com um temperamento e ele é o mesmo até o último dia da nossa vida. Por que estudar então temperamento, Jéssica? Mas se vai nascer, eu não mudo, não adianta nada e tal, pra que saber? De que isso me adianta? Eu vou falar um pouquinho aqui nessa aula também
sobre isso. É como se eles fossem um filtro pelo qual passam as nossas percepções do mundo, né? E da forma que nós reagimos ao que acontece com a gente, aos outros, né? Então, ele tanto reflete muito de como a gente recebe e percebe as coisas no mundo, quanto a nossa forma de reação. É como se ele fosse uma tendência natural do nosso comportamento, né? Então, a gente às vezes se pergunta, né? Ah, porque fulano é explosivo? E ele é assim desde pequenininha, né? E a outra criança, não, mas ela era tão boazinha, ela, olha, porque bebê tu já botava, ela ficava, não dava trabalho, era quietinha, tá. Então, essas coisas muitas vezes são determinadas pelo temperamento, né? Até porque uma criança muito pequenininha, ela ainda não teve um tempo de vida para toda essa influência do ambiente, da criação, né? Da educação que a gente recebe, das pessoas com quem a gente convive, que é a nossa personalidade, no caso, né? Que determina a nossa personalidade. Então, às vezes, muito pequenininha, uma criança de meses, de 1 ano, já é muito diferente de uma outra, né? E essa tendência bem natural, impulsiva do comportamento humano, né, de diferente entre as pessoas, vem do seu temperamento. E eu vou explicar mais na frente qual é essa diferença, né? O que significa essa diferença? Em cada temperamento, como que se dá essa reação, essa percepção do mundo. A gente vai já entender isso. Bom, vale dizer que eu estudo o conhecimento dos temperamentos não é para nos colocar em caixinhas, né, para que a gente para que a gente encaixe. Cada pessoa não tem, essa aqui faz isso porque ela é assim, essa aqui faz isso porque ela é melancólica, essa aqui é assim porque é colérica, essa aqui é... E colocando, encaixando, né, as pessoas na forma, eu quero conhecer, quero entender melhor o meu filho, ele é colérico, ponto, ele é assim, ele faz tudo isso aqui, o checklist do colérico. Não é para isso, tá? Vocês vão já entender como que pode nos ajudar. Mas nesse ponto a gente precisa, antes de mais nada, saber que cada um de nós somos pessoas únicas, irrepetíveis, insubstituíveis. Nós fomos criadas e pensadas por Deus desde sempre. Ele pensou em cada ser humaninho ali. Quem é a Jéssica, quem é o Vinícius, o Vicente, o Felipe. E ele pensou em cada um de nós com todas as nossas características e individualidades, né? Então, isso não é para ser um conhecimento determinista, né? Ele vai determinar quem é assim, quem é assado, vou dividir as pessoas em tipos de temperamento e é isso. Não, de jeito nenhum, né? E muito menos para que a gente aceite os nossos defeitos, né? Como parte de um temperamento que a gente não pode mudar, afinal de contas eu acabei de dizer, né? Que a gente nasce e morre com o mesmo e pronto, é isso mesmo, tá? Também não é para isso, ok? Então é importante a gente deixar isso claro. Eles vão sim eles são uma forma de molde, digamos assim, dos nossos pensamentos, da nossa forma de reação, né? De algumas tendências de comportamento, como eu falei, até de mais inclinações que a gente tem, às vezes para ira, para preguiça, né? Para quem é mais explosivo, para quem é mais pessimista, até parece que só vê o copo meio vazio. Isso sim pode ser uma em função de um temperamento. E por que é importante a gente conhecer? Para a gente saber em que pontos concretos de luta e de melhoria a gente precisa agir, né? Então, de forma nenhuma a gente deve ter esse conhecimento para justificar, sejam os nossos defeitos, seja o do outro, né? Principalmente quando o outro, eu estou falando dos nossos filhos, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando aí do cônjuge, é para isso mesmo, a gente deve entender como uma forma de compreender melhor. E aí vocês podem falar, poxa, Jéssica, mas então quer dizer que para os nossos erros a gente não pode ter essa compreensão, mas para o do cônjuge a gente tem que ter. Exatamente, da mesma forma ele conosco. Por quê? Porque a gente pode mudar, né? A gente pode mudar uma inclinação, uma má tendência, um defeito, sei lá, uma fraqueza do outro. A gente não pode, a gente pode, claro, ajudar a pessoa a melhorar, enfim, ajudar a enxergar da melhor forma, da mais amável possível, pode. Mas a gente não pode mudar o outro. Então, pro outro, sim, a gente vai entender e conhecer para compreender algumas coisas, sabe? Às vezes a gente para de brigar tanto com aquilo porque a gente entende que é uma tendência do outro. Assim como a gente percebe a dificuldade que a gente tem em mudar certas tendências nossas, né? Então, se não for pra gente compreender, né, um pouco mais o outro, não estaria sendo proveitoso, né? Então, se a gente pode ir lá e falar assim, não, sabe o que é essa questão da ira que é muito difícil eu lutar, né? Eu sempre, quando eu vejo, já explodir, porque realmente a ira é uma fraqueza minha, é um defeito e tal, mas eu tô lutando, né? É difícil, quando eu vejo, eu já caí, eu já gritei, eu já explodi, né? Tô falando aqui de um dos temperamentos, tá?
E aí eu não vou ter essa compaixão com o outro, né? De pensar que, poxa, também deve ser difícil pra ele, né? Ter essa luta aí nesse outro ponto, né? Enxergar as coisas dessa outra forma. Então, eu tenho, assim, que usar isso pra ter essa compreensão do outro, né? Pelo outro, uma compaixão mesmo. Mas pra gente, que a nossa mudança, a nossa melhoria, né? O nosso autoconhecimento tá sobre o nosso controle, a gente deve ter, claro, paciência, né? Compaixão com a gente mesmo nesse sentido, mas não de um vitimismo e de uma complacência assim, tipo, é isso mesmo, acabou, é assim que eu vou morrer. Não, mas no sentido de, é difícil, né, é difícil mesmo minha luta, eu sei que eu tô tentando reconhecer as nossas vitórias, mas sempre tentando melhorar, né, porque isso sim tá sob o nosso controle, né. Então são parênteses aí para falar dessa questão da relação, às vezes, entre cônjuges e tal. Mas, quando a gente fala de crianças que estão em desenvolvimento, em formação de caráter, de personalidade, aí sim é nossa responsabilidade aproveitar esse conhecimento para ajudá-los a lutar contra as suas fraquezas, contra essas más tendências, para ajudá-los dando meios mesmo para que eles consigam lutar nesses pontos que para eles é mais difícil, para que adultos, né, jovens, adolescentes e adultos futuramente, eles não tenham tanta dificuldade como às vezes nós temos, né, por não ter tido esse conhecimento antes. Então, nesse ponto, sim, naquela criança ali, em formação e sob nossa responsabilidade, a gente vai conhecer esse conceito, conhecer essas tendências do comportamento para ajudá-los, né? E, como eu tô falando mais aqui das mais inclinações, dos defeitos, é porque realmente acaba sendo mais difícil, né? De lidar em cada temperamento. Mas é importante falar que cada temperamento tem os seus pontos fracos e as suas potencialidades. Então, da mesma forma que, por exemplo, uma criança colérica vai ter uma questão da ira muito maior, sabe? Parece que fica com uma raiva assim que vai virar o Hulk, né? Então é muito mais difícil de lidar. A gente percebe isso, explode com mais facilidade, né? Briga, é meio violenta. Então a gente vai ajudá-la a lidar com isso, mas ao mesmo tempo é uma criança que tende a ser muito responsável, que adora um desafio, né, que pega as suas responsabilidades sem que a gente precise estar o tempo inteiro mandando, ela gosta de fazer, ela gosta de se sentir útil, né, que é extremamente determinada, corajosa. Então todos os temperamentos vão ter os seus pontos fracos e as suas fraquezas, para que a gente saiba tanto ajudar a superar as fraquezas, quanto também ajudar a criança a aproveitar aquela qualidade, né? Potencializar aquilo que ele tem de bom. Entender essa questão aí com relação a essa teoria, né? Esse conhecimento, tá? Tem uma frase de São Paulo, né? Acho que é na Carta aos Romanos, que ele fala assim, ele se pergunta, né? Por que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero, né? É como se tivesse uma força, um impulso maior que eu posso me propor a fazer aquilo de bem e na hora eu não faço e ainda faço um mal que eu não gostaria de fazer, né? Então, como se fosse algo maior que a gente, né? E o temperamento explica muito disso, né? Então, sei lá, eu faço todo um plano de fazer algo, não sei o que, no fim das contas eu não consigo agir, não consigo realmente ir até o fim com aquilo, né? Ou então eu faço um plano tô falando de temperamento diferente. Eu faço, não, essa meta agora eu vou até o final, não vou inventar outra coisa, o meu foco é esse agora. E quando eu vejo pelo meio do caminho eu já abandonei essa, já estou em outro projeto, já vou em outro plano, não consigo finalizar nada, né? Não consigo terminar nenhum projeto, não consigo levar adiante as coisas. É uma má inclinação de um temperamento também, por mais determinada que a pessoa estivesse lá no início de levar até o fim, né? Então, tem uma outra coisa, e aí a gente precisa entender que, né, o autoconhecimento do nosso temperamento, de quais são essas tendências, quais são as nossas potencialidades, da gente buscar entender, poxa, então é por isso que era tão difícil para mim agir dessa forma, poxa, por isso que eu me sentia tão mal quando meus pais falavam assim comigo. Então esse processo mesmo pra gente, né, para nós adultos, pode ser uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Mas como toda ferramenta, como todo processo de autoconhecimento, se ele não vier acompanhado de uma boa dose de humildade, não vai fazer nada com a gente, né? Vai fazer a gente ficar ali ou no estado vitimista, né? Pensando assim, tá vendo só, poxa, porque os meus pais faziam isso, então por isso que hoje eu sou assim, então olha aí, né? O que eu posso fazer, é assim mesmo, não vou mudar. Ou então, como eu falei, ficar ali e entender que acabou, é isso mesmo, esse é o meu defeito, né? Entrar meio que validar a síndrome da Gabriela, né, de uma vez por todas. Então, a síndrome da Gabriela é aquela que eu nasci assim, eu morri assim, você sempre é assim, Gabriela, né? Então, não podemos jamais. Então, a gente tem que ter humildade
para aceitar esse entendimento, né, nosso, claro, de autoconhecimento e tudo, mas humildade para aceitar que também depende da gente, né? Porque junto com o nosso temperamento, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nada pode ser determinante para nossas reações, para como a gente age, nada, né? Nem o temperamento, nem o ambiente, nem uma situação, nem uma circunstância de vida. Independente de tudo isso, né, a forma como a gente escolhe agir, os pontos que a gente escolhe melhorar, né, os defeitos que a gente não aceita mais na gente, que a gente vai lutar, tudo isso está sob o nosso controle, né? Depende só da gente. De forma nenhuma, eu quero que a gente saia daqui, claro que é muito legal quando a gente começa a conhecer, vocês vão ver nas próximas aulas, né? As próximas aulas lá dentro do curso, tá, gente? Vocês vão ver como que é bacana mesmo esse entendimento, quanta coisa a gente consegue perceber, né, entender da gente, entender do outro, entender dos filhos, isso é muito legal, tá? Mas sempre nesse sentido do crescimento, né? De crescer mesmo na vida, crescer em virtudes, crescer, ajudar os filhos a crescerem em virtudes, enfim. Se né, tão importante para o autoconhecimento, o que isso tem a ver com a educação dos filhos? Então agora eu vou falar um pouquinho da importância desse conhecimento na educação dos filhos, né? Então, primeiramente, pelo próprio autoconhecimento, né? Então, algo que nos ajuda a entender as nossas tendências de comportamento, sejam elas negativas ou positivas, né? A entender as nossas fraquezas, aonde que o negócio pega mais pra gente. É claro que vai nos ajudar a sermos pais e mães melhores. Então, se eu sei que uma tendência minha é logo explodir, perder a paciência, né? De repente gritar e tal, então, na educação dos meus filhos, eu não quero ser essa mãe que tá o tempo inteiro gritando, né? Perdendo a paciência, eu não quero que eles tenham essa imagem minha. Então eu sei que vai ter que ser uma luta ainda maior minha, porque essa é uma tendência, eu não quero ser esse exemplo para eles, entende? O próprio processo de autoconhecimento, de autoeducação, né, de formação mesmo, em todas as áreas, assim, se como mãe eu busco me conhecer melhor, eu busco estudar, eu busco saber como educar melhor, é claro que eu vou ser uma mãe melhor, né? Claro que eu vou de fato educar melhor, se eu tô empenhada nisso. E nessa questão do autoconhecimento mais ainda. Então, se eu sei disso, vai ser um ponto de luta maior, né? Eu vou buscar mais e mais ferramentas para não perder a paciência. Eu vou traçar estratégias para mim mesma, né? Quando eu achar que eu vou sair tomar um copo d'água. Quando eu pensar, eu vou, né? Enfim, buscar formas de agir, de estratégias mesmo, práticas, de não deixar o meu impulso primeiro ali, né, me vencer. Então, se eu não sei disso, se eu tô só aí reagindo na vida e reagindo a tudo, eu não vou ter esse momento de autorreflexão, né? Então, essa questão aí de um exame de consciência constante, ele tem que ser nossa companhia diária na educação dos filhos, né? Se a gente não para em alguns momentos para refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o que a gente pode melhorar, né? Como é que está sendo essa educação, quais são os pontos do nosso filho que precisam melhorar, a gente não vai ter um bom resultado aí na educação dos filhos, porque a gente vai estar só reagindo, né? Vivendo e reagindo ao que acontece diariamente sem um momento de pausa, de reflexão, né? E o estudo do temperamento, ele nos dá isso, tanto sobre nós mesmos, como eu havia falado, quanto sobre a criança. Por si só, né? Só pelo autoconhecimento já faria muito sentido, mas não é só isso, né? Conhecer os temperamentos vai muito além, porque vai nos ajudar a conhecer essa reação da criança, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente começar a entender onde que isso vai nos ajudar ou não. Esse conhecimento vai nos ajudar a agir com mais sabedoria, né? Pegar o conhecimento e na prática, no dia a dia, ter mais sabedoria para lidar. Porque sabendo qual o temperamento do meu filho, eu vou entender a melhor forma de corrigir, de ensinar, de motivar, né? Porque cada temperamento tem uma forma que vai reagir melhor a cada uma dessas coisas, né? Eu vou entender também que eu não posso, quando eu tenho dois filhos, temperamentos diferentes, tratá-los sempre da mesma forma, senão vai ser justo. Porque enquanto para um ficar de castigo, dando um exemplo, tá? Ficar de castigo trancado no quarto pode super fazer efeito e ele aprender a lição, o outro pode não estar nem aí, ele vai gostar de ficar sozinho no quarto de castigo. Então não vai ter a efetividade, né, naquela ação. Então parece justo, mas não é, porque para um realmente está sendo um castigo e para o outro tanto faz se ele está no quarto sozinho ou não. Para um, por exemplo, dar uma bronca, né, feia e tal, pode ser necessário, né, porque
digamos assim, essa criança ela tem uma capacidade de absorver isso. É como se só isso pegasse mesmo, né? E passa, e daqui a pouco esquece e tá tudo bem. Enquanto que para um outro marca na alma da criança, né? Então uma criança melancólica, por exemplo, pegar umas broncas feias, assim, umas palavras feias e tal. Não que a gente deva fazer isso com algum dos filhos, mas estou só falando no nível assim, de tratar igual e não vai dar certo, porque a criança melancólica ela vai crescer com aquela marca, né? Ela vai ficar cada vez mais retraída, afastada, isolada. Uma criança melancólica com pais muito autoritários, né, até grosseiros e violentos, é terrível, né? É terrível, né? E de repente para uma criança sanguínea, ter esses mesmos pais autoritários, ela vai levar mais de boa, né? Claro, não no nível da violência e tal, que vai ser terrível para todo mundo, mas assim, um pouquinho mais rigoroso, mais autoritário, ela vai levar de boa, ou talvez até seja necessário um pulso mais firme ali para uma criança sanguínea, entende? A forma como a gente vai lidar com cada filho também precisa ser determinada pelo temperamento dele, tá? Isso é importante a gente dizer. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma criança mais introvertida, sabe? Que chega no parquinho, ela fica logo ali no cantinho dela, não tem uma facilidade nessa interação social. Às vezes parece até que ela não faz questão mesmo de estar com outras crianças, de brincar junto. Ou parece que ela não tem uma dificuldade de entrar ali numa brincadeira, né? E se entrosar. Ao invés de pensar, né, que, meu Deus, olha aí, algum problema social, a criança é antissocial, é porque ela não teve, né, possibilidade de conviver com outras crianças, né, ou achar que é algum transtorno, alguma coisa assim. Não, a gente conhece, a gente entende isso é do temperamento dela. Então, qual é a melhor forma que eu vou ajudar? Eu não posso largar essa criança no parquinho, então começar a criar situações em que eu vou lá, deixo a criança no parquinho e volto para buscar e meto ela lá no meio de um monte de gente. Ou então falo assim, ei, chama aqui meu filho para brincar, que ele tem vergonha. Cara, eu posso estar destruindo a criança nesses momentos, entendeu? Essa não é a melhor forma para essa criança. Eu vou ter que ajudar ela de alguma forma e ganhando essas habilidades sociais, se essa é uma dificuldade dela, né? Enquanto que uma outra criança pode não ter nenhuma dificuldade, sabe? Aquela criança que chega ali, vai no parquinho e já volta cheia de melhores amigos de infância, como se tivesse convivido com eles a vida inteira, vem te contar, olha, mas essa aqui é minha nova amiga, a Fernanda, essa aqui é a Joana, essa aqui é não sei o quê, foi lá, já conhece o nome de todo mundo. Zero dificuldade nesse ponto, né? Isso muitas vezes é determinado pelo temperamento da criança. E ao saber disso, a gente aprende também a lidar com isso da melhor forma. E ao mesmo tempo, por exemplo, uma criança mais extrovertida, que tem super facilidade nas habilidades sociais e tal, também pode ser uma criança que não para quieta, né, que não consegue se concentrar numa mesma coisa por 2 minutos, que é super distraída, que parece que eu falei uma coisa pra ela, ela foi lá fazer o que eu falei no meio do caminho, já se perdeu, fez outra coisa, quando eu vejo ela tá lá brincando e não lembra mais de nada, e aí eu vou dar uma super bronca nela, como se ela não ligasse, como se fosse uma desobediência total, sabe? Uma displicência, meu Deus, ela não liga pro que eu falo, ela não tá nem aí pra nada, não me respeita. Não, talvez seja só o temperamento da criança, essa criança é mais distraída mesmo, né? E aí a gente daqui a pouco já tá lá num diagnóstico de déficit de atenção, né? Enquanto que era só o temperamento da criança. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também, né? E aí, claro, não é porque da mesma forma que a gente não vai conhecer os temperamentos e aceitar todos os nossos defeitos, também não é porque eu conheço o da minha filha, por exemplo, do meu filho, ela é assim mesmo, ela se concentra em nada. Então, ela senta para estudar, passa 3 minutos estudando, vai brincar. E não adianta, porque é do temperamento dela. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é esse ponto que eu tenho que ajudá-la a melhorar, né? Então, vamos pensar em atividades para ela treinar mais essa capacidade de concentração. Então, se é difícil para ela ficar 20 minutos fazendo seu deverzinho para depois ir brincar, ela vai ficar 10, mas vai ficar 10 ali sentada sem levantar da cadeira. Mas ela não consegue ficar 10 concentradinha, não tem problema, né? Isso ela vai treinando aos poucos. Então a gente vai vendo a melhor forma de ajudar os nossos filhos a vencerem essas dificuldades do seu temperamento. Acho que tá dando para perceber a importância, né, e a riqueza desse conhecimento na educação dos nossos filhos. Então, por exemplo, uma consequência vai ser mais adequada para um temperamento ou outro, a forma de conduzir, a forma de motivar, né? Então, por exemplo, enquanto que um colérico eu vou lá e vou dar um super desafio para ele e ele tem que se sentir motivado, ele tem que realmente se sentir desafiado. A criança fleumática, eu preciso também traçar pequenas metas, porque senão ela já não sai do lugar, né? Mas também eu não posso traçar grandes desafios, porque senão ela não alcança, ela vem muito distante, ela nem começa, ela nem dá o primeiro passo, né? O melancólico, ele também, se eu começo a traçar um monte de desafio, sempre colocando lá em cima e tal, ele desanima, ele não é movido dessa forma. A gente vai conhecendo e vai
buscando a melhor forma de lidar com os nossos filhos. Claro, quando eu aprofundar aqui cada temperamento, vai ter uma aula para cada temperamento, você vai também entender que um temperamento, ele não é uma coisa só. Então, a criança colérica, todas elas vão ser dessa forma. Não, existe também as tendências para um lado e para o outro, que eu vou explicar mais a fundo, né? São os aportes. Uma variação também entre as crianças de cada temperamento, mas as principais tendências, elas vão ser determinadas por aquele temperamento, né? Que fala mais alto ali no comportamento da criança. Então agora, ainda aqui nessa aula de introdução, eu vou falar um pouquinho das diferenças aí entre os tipos de temperamento, né? O que realmente determina essa diferença nos temperamentos. Então, ainda bem, de forma bem introdutória, tá? Eu acho que a gente já vai conseguir conhecer um pouco mais sobre cada temperamento, talvez já tenha uma desconfiança aí de qual é o nosso, né? E qual da criança. E como eu falei, nas próximas aulas, lá dentro do meu curso, né? Ou se você está assistindo aqui no curso, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar em cada temperamento. E aí eu vou fazer uma aula para a criança de cada temperamento, para o pai de cada temperamento, né? E como que a gente vai melhor conduzir essa relação aí, tá bom? Também faz muita diferença, né? Uma mãe colérica com uma criança colérica, né? Vocês vão entender um pouco mais o que isso quer dizer, mas tendem a bater muito mais de frente se a mãe não estiver, né, no lugar, entendendo a reação da criança, né? Enfim, buscando a melhor forma de lidar, enquanto que de repente uma mãe sanguínea pode acabar deixando a coisa muito solta e aí quando vê, perdeu as rédeas ali da educação dos filhos, porque o sanguíneo tem uma dificuldade maior, né, de impor, de ser mais firme com as regras, enfim. Então, eu vou falar mais profundamente aí sobre cada uma dessas questões e o que isso implica no dia a dia na educação dos filhos, tá? Então vamos lá agora para a gente entender de forma mais ampla aí o que é cada temperamento. Como eu falei, os temperamentos são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? Existe uma divisão, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que existe uma comparação simbólica dos 4 temperamentos com os 4 elementos, né? Seria o colérico representado pelo fogo, o fleumático pela água, o sanguíneo pelo ar e o melancólico pela terra, né? Eu vou fazer uma aula específica para falar dessa relação porque ela é muito didática, né? Ela ajuda a gente a pensar nas características do temperamento de acordo com as características também daquele elemento. Uma separação também que se faz são os temperamentos frios e os temperamentos mais quentes. Os temperamentos mais frios são o melancólico, que é representado pela terra, e o fleumático, que é representado pela água, e os mais quentes, o colérico, né, que é o fogo, e o sanguíneo, que é representado pelo ar, tá? E aí, os 4 temperamentos, eles têm similaridades e diferenças entre eles, que é o que faz cada um deles ser diferente do outro, né? Então, vamos começar aí pelos frios, né? Então, muito tem a ver a diferença de cada temperamento pelo tempo de reação das coisas, né? Então, se aquela pessoa reage mais rapidamente ou mais devagar e se aquela reação dura mais ou menos tempo, né? Então, sei lá, algo me deixa com raiva. Como que é a minha reação? Eu explodo, eu falo prontamente, eu nem penso antes. Quando eu vejo, eu já falei tudo que eu pensava, até me arrependo depois, né? Ou, apesar de ficar com raiva, eu consigo, né, processar aquilo internamente, né? Eu reajo mais passivamente, eu vou primeiro processar antes de falar, por mais que eu tenha sentido raiva, né? Porque às vezes a gente pensa que o introvertido ele não sente nada, né? Porque ele não reage, né? Como porque eu sou colérica, quem é de temperamento mais extrovertido. Mas não, ele sente da mesma forma, né? Mas é mais internamente, ele processa aquilo internamente, ele não vai falar um monte de coisa e se arrepender. Ele primeiro vai pensar, vai processar para depois falar alguma coisa, né? E a duração, e aí essa diferença inicial, né, que eu falei do tempo de reação mais rápida ou mais lenta, mais demorada, né, que processa, que internaliza, é uma diferença dos temperamentos quentes e dos temperamentos frios, né? Quem é colérico ou sanguíneo tende a esse tempo de reação mais rápido, né? Já nem pensa antes de falar e sai falando, e para se expressar precisa falar, precisa expor sua opinião, né? E enquanto que o introvertido, fleumático, melancólico, ele reage mais internamente. Então ele pode sentir raiva na situação do mesmo jeito, mas ele não vai sair, né, explodindo prontamente, né?
Então ele fica mais processando aquilo internamente, né, para pensar bem no que ele vai falar, ele reflete, né, ele interioriza aquilo para agir melhor, para agir com mais calma. E aí existe uma outra diferença que é a duração dessa reação, né? E aí a diferença fica entre os temperamentos quentes e entre os temperamentos frios. Então, enquanto que o colérico, ele tem essa reação rápida e a coisa dura mais tempo nele, né? Então ele fica com raiva, ele fica processando, às vezes fica ruminando, né? Teve uma briga, teve uma discussão e ele fica ruminando aquilo dentro dele por um tempo, né? O sanguíneo, que também reage, fala, faz e acontece, mas daqui a pouco ele esqueceu, ele brigou, daqui a pouco ele não lembra mais nem porque ele brigou contigo, já tá de boa, já tá rindo, já tá junto, não quer nem saber de briga mais, né? Embora os dois tenham tido essa reação externa e mais rápida. Já entre os temperamentos introvertidos, também há essa diferença. O melancólico, né, ele dura mais tempo aquela reação, a coisa marca ele, né? Então fica mais tempo, ele fica ruminando como o colérico, né? Aquele sentimento, aquilo que aconteceu, repassando muitas vezes, né? Se sente mal, enfim. E o fleumático, ele processa, internaliza, fica na dele, não reage prontamente. Quando ele vai falar, ele pensa bem antes de falar, mas também ele passa, não fica guardando rancor, né? Não fica ruminando aquela situação muitas e muitas vezes, né? Via de regra, né? Tá? Como eu falei, vão existir diferenças entre os temperamentos, mas via de regra é isso. Bom, então, existem essas diferenças, né? Então, a reação, eu reajo rápido ou devagar. A reação dura pouco ou dura muito tempo em mim, né? E aí eu separo entre os extrovertidos, colérico e sanguíneo, e introvertidos, que são os fleumáticos e os melancólicos. Os extrovertidos, normalmente, mas não só isso, tá? Não é só isso que define uma pessoa extrovertida, mas normalmente são pessoas que se expressam com mais facilidade, falam num grupo ali, não tem problema de falar, de expor sua opinião, na verdade gostam de expor sua opinião, né? Muitas vezes para pensar, para processar algo, tem que falar, tem que expor de alguma forma. São pessoas mais vivacidade, mais ativos, né? Que são mais extrovertidos mesmo, né? Eles externalizam mais, são mais entusiasmados, então reagem de forma mais entusiasmada a uma boa notícia, né? Ou às vezes é uma má notícia, né? Eles falam mesmo tudo que pensam ali, parece que cada coisa tem que ter uma opinião muito entusiasmada, muito apaixonada sobre todas as coisas, né? São mais intensos. Enquanto que os introvertidos, eles são mais reservados, eles não precisam se expressar o tempo inteiro, são muito mais de observar. Se estão num grupo de amigos, sei lá, num grupo social, talvez seja aquele que fala menos, fica ali, mas está observando, né? Ele internaliza mais as coisas, ele não tem essa necessidade de se expressar, de expor sua opinião o tempo inteiro, é mais interno, os seus processos são mais internos mesmo. É menos entusiasmado, então é menos caloroso. Às vezes a gente dá uma boa notícia, a gente brinca, existem até uns memes aí, né? Por exemplo, uma pessoa fleumática recebendo uma boa notícia, uma má notícia, uma notícia que deixou ele triste, com raiva, com medo, é tudo a mesma expressão, né? Então eles são menos, assim, expressivos mesmo, menos calorosos, menos entusiasmados, então uma coisa, assim, muito legal, e aí tu vai lá e tu conta, e aí o fleumático fala, legal, né? Tu fica, meu Deus do céu, fui lá super contar uma mega novidade. É do temperamento da pessoa, isso não tem a ver com quanto a pessoa achou ou não legal, ligou ou não pra isso, né? Então, às vezes isso faz uma diferença quando a gente tá falando de casais, né? Então, por exemplo, o meu marido é fleumático e hoje eu entendo muito mais essa reação dele. Eu falo uma super coisa, assim, eu brinco, né, que a reação dele é sempre a mesma. Eu até brinco que a hora que ele é mais entusiasmado é quando ele tá assistindo futebol americano, que ele é viciado em futebol americano. É a hora que ele é mais entusiasmado, assim, aí a gente até brinca que às vezes a gente não sabe se foi gol do time dele ou do outro, assim, porque a reação é mais ou menos a mesma, assim, sabe? Mas é da pessoa, né? Da forma de reação dele. Então, é importante a gente conhecer e não levar, por exemplo, pro pessoal, né? Então, não leva pro pessoal, assim, ele não... Poxa, falei uma super notícia minha lá e ele mandou que legal, né? Pô, não é pessoal, é a forma dele reagir. Nem todo mundo vai falar, poxa, que legal, muito bacana, parabéns e tal. E a gente vai conseguindo compreender isso, né? Na gente, no outro, nos filhos...
eles são mais reflexivos, as pessoas de temperamento introvertido, né? Ou seja, fleumáticos e melancólicos. A gente vai ter essa diferença, né? Então, resumindo, o colérico e o sanguíneo são temperamentos mais quentes, são essas pessoas mais extrovertidas que eu falei, né? E que tem um tempo de reação mais rápido para as coisas, né? Então, pensam antes de falar, ou falam e agem antes de pensar, antes de processar, precisam agir externamente, precisam expressar, né? Colocar para fora aquilo que sentem, enfim. Enquanto que os de temperamento introvertidos, fleumáticos e melancólicos são mais reflexivos, normalmente pensam bem antes de ter uma atitude, antes de falar alguma coisa, né? Eles reagem mais passivamente, mais internamente, né? Não tem essa necessidade de expressar tudo que sentem, né? E o tempo de duração, né, quanto aquilo que acontece comigo me marca, o quanto fica, né, o quanto eu processo, aí a diferença fica entre os coléricos e melancólicos, marca mais, dura mais tempo, tá? Quando eu explicar sobre a relação com os 4 elementos, isso fica mais fácil, né, de entender, porque, por exemplo, o fogo e a terra, que é o colérico e o melancólico, de fato é o que marca, né? O fogo marca onde ele passa, onde ele fica. A terra também, se você cava um buraco da terra, tira uma quantidade de terra dali, você pode colocar de volta, não é mais a mesma coisa, já ficou aquela marca, né? Se você enfiar uma estaca numa terra e puxar, já não é mais a mesma coisa, já fica aquela marca, né? Então essa relação com os 4 elementos ajuda bastante. E aí nessa questão do tempo de duração daquela reação, né, do quanto as coisas ficam e marcam na gente, o fleumático, né, que é a água, e o ar, que é o sanguíneo, já não duram tanto, né? Já não fica tanto. Então o fleumático, por exemplo, por ser a água, ele é muito mais maleável, muito mais adaptável, ele tá em movimento, ele tá fluindo o tempo inteiro. O vento também, né? O vento também é uma coisa que se esvai, ele se expande o tempo inteiro. Então essa relação, eu vou acabar entrando aqui no assunto, mas só para deixar esse resumão básico aqui do final, essa relação com os 4 elementos ajuda muito, é muito didática. Tá? Por isso que eu vou fazer uma aula específica para falar um pouquinho mais dessa relação. Mas era isso, tá? Eu acho que foi uma introdução ao estudo dos 4 elementos. Eu acho que depois dessa aula você vai entender a importância desse conhecimento, você vai conseguir identificar mais ou menos o que significa, né, o temperamento quente, o que é um frio, por que reage assim, por que reage assado. Imagino que você já tenha conseguido perceber, inclusive, o seu temperamento aí ao longo da aula e que coisas a gente pode ganhar a partir desse estudo. Lembrando, essa aula de introdução que tá aqui hoje, né, tá, a partir de hoje tá disponível aqui no meu canal do YouTube, ela vai ficar aqui disponível para todo mundo, mas ela é a aula de introdução do módulo dos 4 temperamentos e a educação dos filhos lá no meu curso, A Bússola da Mãe que Educa, tá? Se você quiser ter acesso a esse curso, conhecer mais sobre o curso, é um curso de educação de filhos, não é só de temperamentos, né? É um curso geral de educação de filhos, onde eu ensino os 5 princípios básicos para que você tenha o controle da educação dos seus filhos, seja uma mãe mais segura, né? Que sabe exatamente o que está fazendo, que sabe conduzir da melhor forma a educação dos seus filhos, com segurança, com tranquilidade, né? Então lá eu explico os 5 princípios básicos, o que você precisa saber para não ficar mais perdida, para não se sentir mais frustrada, para não saber como reagir, para não ficar perdidas entre muitas teorias e muitas informações. Você vai conhecer mesmo o que realmente importa, né, na educação dos filhos. Com esse super bônus aí de ter um módulo inteiro só sobre os 4 temperamentos lá dentro, né? Então as próximas aulas vão entrar lá na plataforma do meu curso. Se você quiser conhecer mais sobre o curso A Bússola da Mãe que Educa, clica no link aqui embaixo que você vai poder conhecer mais a partir de um vídeo. Tem uma aula gratuita que eu falo sobre o curso e falo também sobre obediência, algumas dicas bem práticas para você lidar com isso e apresento quais são esses 5 princípios que, se você começar hoje mesmo a mudar e a implementar na sua casa, você vai perceber já as mudanças que são bem práticas aí no dia a dia. Então eu te convido a conhecer também o curso A Bússola da Mãe que Educa, clicando no link que está aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e que tenham ligado aí esse alerta, essa vontade de conhecer mais sobre o estudo dos 4 temperamentos, que realmente faz uma grande diferença aí no nosso dia a dia. Então é isso, obrigada e até o próximo vídeo.